lia os livros da Escola do Espírito Santo, que me ajudaram muito a crescer espiritualmente, a entender muitas coisas e a absorver muita experiência das pessoas que escreveram esse livro. E na altura, eu ainda não entendia como Deus falava comigo em sonho, então era um momento também que eu mandava os meus sonhos e ouvia a interpretação dos sonhos. E fazia oração sobre as coisas que Deus me falava em sonho, né? Para concordar com Ele, para orar pelas coisas que Ele me dizia que eu tinha que orar. As minhas orações nunca eram aleatórias. Eu sempre oro para as coisas que Deus me fala, porque eu tenho que aquelas são as prioridades, não as coisas que eu tenho no coração naquele momento, não aquilo que segundo a minha percepção humana é importante para mim naquele dia, mas eu sempre começo a minha oração com base naquilo que Deus me fala em sonho, porque eu tenho aquela como uma coisa mais importante, né? Porque Ele está me a direcionar, que aquelas são as coisas importantes para mim a orar naquele dia. Isso, bom, já explica mais. Então, continuamos com o testemunho. Ok. Eu estava a partilhar também a experiência de como Deus impediu que eu tivesse uma diabetes gestacional, né? Eu tenho que confessar que quando eu recebi essa mensagem, foi difícil para mim entrar logo na rotina de não consumir açúcar, porque eu não estava preparada para criar uma dieta, né? Depois eu estava grávida com muitos desejos, então, desejos alimentares, então eu não estava preparada de imediato para criar uma dieta de forma a fazer com que eu não consumisse açúcar, não é? E essa foi uma das experiências, né, que eu tive, né? Quando Deus fala conosco alguma coisa, Ele fala espiritualmente, vem em sonho, nos dá revelação, mas se a gente não obedece de imediato ou não consegue entrar na rotina de imediato, Ele vem e nos mostra fisicamente. Isso foi, para mim, é graça. É graça de Deus, porque nos dá a oportunidade de concentrar naquilo que Ele já nos disse. Então, de princípio, eu parei de inserir açúcar diretamente. Parei de comer coisas doces. Mas, sabe que hoje em dia, também a Meme me disse, controla, porque hoje em dia, muitas coisas entram açúcar. Até coisas que a gente nem imaginava que tem uma percentagem de açúcar, não é? Sim. Então, eu comecei com aquelas coisas que são mais visíveis, né? Eliminei o açúcar em si e comecei a eliminar coisas doces, né? Mas ainda não tinha naquele momento atingido o nível 100% não açúcar. Quando nós estivemos em Bangkok, no período que estivemos em Bangkok, uma das minhas análises de sangue, o médico requisitou uma consulta. E ele me disse, eu quero fazer um teste contigo, porque eu vi um valor na tua análise de sangue que não me agradou. Então, ele fez essa experiência. Ele me disse, amanhã tu vens e eu vou te dar uma certa percentagem de açúcar diluído na água, né? E eu quero ver como o teu corpo vai se comportar nessas 24 horas que eu vou te dar. E no dia seguinte, vens fazer análise. Eu cheguei em casa e orei, eu levei para a presença de Deus. O Senhor me disse para parar de comer açúcar. E os médicos querem me fazer essa análise que exige comer açúcar. Mas Deus me tranquilizou, no sentido de que eu quero que tu percebas aquilo que está acontecendo contigo. Porque eu falei uma coisa a ti, mas eu quero que tu tenhas noção, não é? Para que tu tenhas a percepção de que é importante tu realmente. Eu entendi que aquela era uma mensagem que Deus, Ele me deu paz e me comunicou que era para eu fazer o teste. Sim. Então eu fui para o hospital, fiz isso. Quando chegou o resultado, no dia seguinte, quando eu fiz o exame de urina, porque ele queria perceber como a minha urina, como é que o meu organismo haveria de se comportar perante aquela quantidade de açúcar. Quando nós fomos receber análise de sangue, o médico me disse, eu estava com meu esposo, o médico disse, a partir de hoje tu tens que deixar de comer açúcar, porque na tua análise de sangue mostrou que o nível de açúcar que o organismo retira
indica como se fosse uma saturação, uma intolerância. Não estava a ser capaz de processar o açúcar no sangue. Então, tu tens que parar, senão corres o risco de ter uma diabetes gestacional. Opa! Ei! Essa foi a confirmação que eu realmente queria. Graças a Deus, ele confirmou mais uma vez na boca do médico, o mesmo médico que muitas das vezes me deixou embaixo, que Deus me dizia, teu filho estará bem. Ele usou até a boca de quem normalmente não me dá esperança para me comunicar que aquilo que Deus me disse em sonho era verdade. Né? Era verdade. Então, para dizer que essa foi a confirmação. E dizer que o meu esposo olhou para o médico, olhou para mim e disse, mas ela há muito tempo que não come açúcar. Acho que essa foi a vez que ela tomou essa quantidade de açúcar, mas ela nunca mais tomou açúcar. E quando nós chegamos em casa, eu disse ao meu marido, realmente, eu deixei de comer açúcar porque Deus me revelou que eu teria esse risco. Sim. Não é? Teria esse risco. E isso foi uma coisa incrível, porque eu tive experiência, por acaso uma colega do meu esposo, ela teve diabetes gestacional. Ela teve diabetes gestacional e é uma coisa muito, muito mal, porque de um momento para o outro a pessoa tem que começar a tomar medicamentos, a fazer injeções, e é uma coisa muito... Realmente, eu me lembrei dessa colega do meu esposo e realmente é uma coisa muito má. E Deus me livrou disso, me livrou de ter uma diabetes gestacional. Isso para mim foi incrível. Foi incrível, confirmou e me fez pensar que realmente a vida de uma pessoa que hoje um cristão tem uma vida similar a uma pessoa do mundo que sequer adora a Deus, pelo fato de que o cristão hoje não tem intimidade com Deus. Sim. Não tem intimidade com Deus, não tem intimidade que permite que Deus fale sobre as coisas da sua vida, fale sobre os seus problemas de saúde. Então, isso é uma coisa que me fez perceber que a vida de cristão não deve ser uma vida só de igreja e de atividades religiosas. Você pessoalmente em casa deve ter comunhão com Deus, deve buscar ouvir a Deus, deve buscar falar com Deus. Então, é por aí. Vou pedir um minuto. Sim, está tranquilo aqui, porque siamo tutti ocupados. Então, quando quer de parar, fala comigo, nós vamos parar. Depois, controla a casa, que tudo bem. E depois... Um minuto. Sim. Um minuto, pouco. Não.